Olá pessoal, sou Alexandre Santos, sou gestor na área cultural, já trabalho na linha já basicamente há 20 anos, né? Comecei aqui numa região do Butantã, no Morro do Querosene, o movimento de consciente, e atualmente eu estou no Instituto Nação, desenvolvendo algum trabalho tanto na área cultural quanto na área comercial e de serviço. Tá? A ideia é te fazer um vídeo aqui apresentando um pouquinho os 5 passos importantes para uma boa gestão de projetos culturais. Tá? E o motivo de a gente desenvolver esse vídeo foi porque nessas vivências aí de 20 anos a gente percebeu que muitos projetos não deram certo, ou deu muitas coisas erradas, os principais problemas eram coisas simples de serem resolvidas, né? Às vezes por causa de uma ferramenta, às vezes até um checklist que a pessoa não fez corretamente, gerava todo um transtorno que afetava todos os departamentos do evento em si, ou às vezes até de umas oficinas. Tá? Então hoje a gente vai bater um papo para entender um pouquinho o que são esses passos. Tá? Apesar de ter vários passos que são importantes, mas a gente selecionou os 5 mais importantes baseado nessa vivência que a gente teve. Tá? O primeiro passo, né, que a gente começa, que é o fundamental, que vai dar base até para os outros, é o planejamento. É um momento que você tem que gastar suas energias, né? É o que vai consumir maior tempo para você fazer essa atividade, mas é o que vai te dar sustentação para você dar continuidade e sucesso no seu trabalho. E o que seria esse planejamento? O planejamento tem vários passos, né? A gente começa primeiramente com definir o objetivo. Se você estiver trabalhando sozinho, for uma coisa só sua, você define o objetivo e depois você transmite isso para a sua equipe. Se você estiver com a equipe, você tem que estar bem alinhado para entender o objetivo, alinhar o objetivo de todos para que o projeto flua, né? Então não adianta um estar pensando em ir para a esquerda e outro estar querendo ir para a direita, isso vai virar um problema lá na frente, tá? O segundo passo, já na parte do planejamento, é você definir o escopo, né? Então você pega, por exemplo, se você vai fazer um sarau, então qual que é o escopo? Você vai ter um departamento da comunicação, vai ter uma área de camarim, vai ter uma área de produção, vai ter uma área de palco, então você vai determinar como se fosse um arquiteto mesmo montando uma maquete. Para quê? Para que a pessoa que estiver entrando ela consiga enxergar quais são os departamentos que vai ter dentro desse projeto que você vai desenvolver. Baseado nisso, você monta uma equipe. Né? Então cada departamento vai ter uma equipe. Quantas pessoas vão precisar para trabalhar no camarim, quantas pessoas vão precisar para trabalhar num palco, por exemplo, se tiver palco. Independente se você tem a pessoa ou não, você determina quais são as funções que vai ter para cada parte do planejamento. Você conseguindo fazer essa função, a gente avança numa questão de identificar as tarefas, né? Que é uma das coisas que muitas vezes passa despercebido. Identificar as tarefas é detalhar exatamente tudo. Varrer o chão, comprar fruta, montagem de luz, né? Então, quem que vai ser eletricista? Então, nessa parte é pegar até um rascunho mesmo e escrever todas as funções do departamento que você selecionou para executar, tá? Depois que você faz todo esse trabalho, você começa a mapear os tempos, né? Então, assim, quanto tempo leva para fazer uma montagem de um palco? Quanto tempo leva para a montagem de um som? Quanto tempo vai levar para comprar frutas, coisas para o camarim, por exemplo, ou uma oficina, né? Então, você determina o tempo e junto os custos, tá? Nos custos a gente sempre trabalha com 2 funções, eu vou falar mais para frente, mas o custo você trabalha com 3 preços, mas sempre procura trabalhar com a média, tá? Nem o mais barato, nem o mais caro. Para quê? Para que quando você for executar isso com o orçamento, você tenha condições de ter o capital suficiente para exercer a função, tá? No planejamento também a gente vai entrar depois no cronograma. Tá? No cronograma, quando a gente monta desde a pré-produção até a pós-produção. Então a gente tem que ir lá, na pré-produção, já vai determinar quem que vai comprar as coisas, quem que vai fazer a montagem, quem que vai contratar os artistas. Então você monta toda uma estrutura de pré-produção, depois você vai montar uma estrutura toda da produção, e por último é a pós-produção, que muitas vezes as pessoas deixam despercebido, né? Que é assim, termina o evento, termina a atividade, termina a oficina, e não vai ter ninguém para fazer a parte final, né? De organizar, fazer pagamento, fazer limpeza. Então, essa parte do cronograma também é muito importante a pessoa estar alinhada com isso, como que vai funcionar, né? Também temos a alocação dos recursos, né? Por isso que eu falo, primeiro você determina o escopo, independente do preço, você faz toda a estrutura orçamentária
e depois você aloca os valores. Então não adianta nada você trabalhar com um orçamento, tenho R$1.000, eu vou trabalhar com R$1.000. Então é importante você trabalhar qual é a realidade da sua oficina, do seu evento, do seu projeto. E aí pode ser que você receba menos dinheiro, pode ser que não tenha tanto orçamento para isso. E aí você trabalha em cima disso. Mas primeiro você tem que saber o valor real da estrutura do evento, tá? Então, porque muita gente se perde, porque assim, eu faço, por causa que é amigo, mas não, pode ser que a pessoa não vá e não tem um orçamento para isso, para substituir. Outra coisa que é importante no planejamento, né, que é o bate-papo, é identificar os riscos, né? Então, às vezes você vai fazer um evento de rua, e aí divulgou, publicou, o evento está num espaço aberto, e de repente vai chover, né? Então você não tem um orçamento para contratar uma tenda, ou às vezes vai ligar o som, queima uma caixa de som. Então você não tem uma caixa de som reserva. Então esses riscos têm que estar identificados para que, se acontecer uma situação dessa, você consiga pelo menos amenizar os danos, né? Então não adianta nada se você chegar na hora, deu um problema e você não conseguiu resolver e não tem a mínima ideia de uma solução, tá? E no planejamento você também faz eu vou colocar também no final do vídeo, toda uma ferramenta para monitorar o que está acontecendo, tá? Então se você é o gestor do projeto, do evento ou coisas relacionadas, você tem que ter alguma ferramenta para monitorar. Então você vai trabalhando e vai entendendo o que está acontecendo, as informações vão chegando para você, e hoje em dia existem muitas ferramentas para você trabalhar com isso, tá? Passando o planejamento, a gente vai fazer o outro passo, né? Que seria um passo orçamento, tá? O orçamento é quanto custa o evento, como eu falei lá no planejamento. Então tudo linkado, mas isso é muito importante. As pessoas muitas vezes fazem o evento, mas não têm a mínima ideia de quanto custa esse evento. Então é importante você saber o valor real do evento, independente se você vai conseguir pessoas que vai somar, que teoricamente vai custar financeiramente, mas você tem que saber o valor do evento. E quando você faz estimativa de custo, como eu falei lá inicialmente, você tem que fazer as 3 pesquisas, né? Então vai ter o valor mínimo e o valor máximo. Mas não adianta você pegar um valor que custa um produto, custa R$10, outro custa R$300. Isso aí não é um valor médio. Algum valor aí está discrepante. O valor médio é quando a diferença é pequena. E você trabalha no valor do meio sempre. Para quê? Para que se houver alguma diferença, você consiga ter a opção de comprar o mais barato, tá? Outra ferramenta que é os controles de custo, tá? Então, se você montou todo o processo do orçamento, você tem que controlar esses custos, tá? Então, porque muitas vezes, no dia a dia, as pessoas têm que comprar coisa, tem que fazer, cada um departamento tem seu orçamento, mas você tem que criar um mecanismo que essas informações cheguem para você. Porque se você não chegar, pode chegar no final do evento, da oficina ou do que você esteja trabalhando, você descobre que não tem dinheiro. Tá? E aí muitas vezes não dá para voltar atrás e vai ter que arrumar uma solução, até mesmo criar uma satisfação com a equipe, porque faltou o dinheiro nessa questão. Na gestão de risco, sempre bom deixar um dinheiro em stand-by. Quando eu falo stand-by, assim, é muito importante ter um dinheiro que é para as emergências, que contemple uma situação de risco. Tá? Lógico, tem coisas que são fora de controle que não tem jeito mesmo. Mas às vezes são coisas básicas, né? Então, às vezes é um fio que precisa comprar, às vezes é uma tela, né? Às vezes é uma mesa, né? E uma das coisas que tem no plano orçamentário é apresentar o relatório financeiro para a equipe, tá? É muito importante a equipe saber o que está acontecendo, tá? Então, assim, os relatórios, muitas vezes, se você não faz, gera todo um clima ruim entre a equipe, porque a pessoa começa a imaginar que tem dinheiro e o dinheiro está sumindo, e aí você não tem controle. O relatório financeiro não é um relatório de contábil, que tem que vir todas as informações, mas a pessoa tem que ter noção, gastamos com comunicação, R$2.000, gastamos com alimentação, 300, gastamos com o artista, 150, sabe? Então, assim, a pessoa vendo esse departamento, que é até aquela parte do escopo que eu falei inicialmente, ela já consegue ter uma noção de realidade, tá? Então, o relatório financeiro ele é muito importante para manter uma harmonia, até além da responsabilidade, é manter uma harmonia entre a equipe. E o terceiro passo, vamos falar de gestão de pessoas, tá? Da importância de gestão de pessoas é a liderança, tá? Então, é importantíssimo você conhecer com quem você está trabalhando e entender que cada pessoa tem uma característica, tá? Existem ferramentas para isso, eu vou disponibilizar também no vídeo.
Mas você entender como funciona, tem pessoas que funcionam mais na pressão, tem pessoas que é mais tranquila, se você não falar de uma forma mais pausada, ela não vai entender e não vai somar junto. Né? Tem pessoas que funcionam no exemplo, tá? Então, entender como funciona a sua equipe, né, é importante para você ter uma boa gestão de liderança, tá? E uma das coisas que tem é a comunicação, né? Então você determina como que vai ter essa comunicação com essas pessoas. Hoje em dia tem ferramentas pelo próprio WhatsApp, pelo Google Agenda, né? Por até ligando, né? Uma das coisas que é importante é deixar rastreado, né? Então, assim, quanto mais registrado tiver um bate-papo, até mesmo para uma cobrança, facilita, porque você cobrar uma pessoa, se não tiver algo registrado, a pessoa pode criar o argumento que também não escutou, não entendeu. Então procure deixar registrado para facilitar essa comunicação, tá? Se você contratou essas pessoas, desenvolver esse projeto sozinho, está contratando as pessoas, é importante desenvolver um treinamento, tá? A pessoa precisa entender o que essa pessoa, o que vai fazer, qual a importância disso. Então, uma coisa quando faz todo mundo junto, aí facilita. Mas quando uma pessoa desenvolve o trabalho sozinho, o treinamento é fundamental, tá? Então, cada um usa a sua metodologia de treinamento, mas é importante. O trabalho em equipe, que também faz parte de gestão de pessoas, é importante conscientizar assim, que cada função ela soma com todo o projeto. Tá? Então, às vezes, a pessoa está lá na limpeza, ela está totalmente excluída e a pessoa que está no palco ou numa função importante, ela pode pensar que não tem conexão, mas tem. Então, assim, essa importância de ter um trabalho em equipe e a pessoa entender que todos os trabalhos estão conectados ao mesmo objetivo, é importante criar essa conscientização, tá? E aí esse processo você vai montando de acordo com as necessidades. Então entender um pouquinho a vida de cada um, né? Eu sei que muitas pessoas não é necessário estar na vida pessoal, mas entender também se a pessoa está vivendo um momento difícil, está com alguma dificuldade, para quê? Para que você consiga suprir algumas dificuldades que possam acontecer. O quarto passo, que é um passo que a gente considera importante, é o tempo, né? Que muitas vezes em evento a gente percebe que o tempo ele influencia muito. Por quê? Porque chega, você planeja o negócio e aí no decorrer do trabalho você percebe que as coisas não vão acontecendo e aí quando vai ver, principalmente eventos que tem a participação de artista, né? Que tem todo o tempo cronometrado, a pessoa vai fazendo, chega uma hora que não tem mais tempo para fazer e aí você cria um clima ruim para o evento em si ou para a atividade, tá? Então, no tempo é importantíssimo fazer a lista de tarefas, né? E uma dica que é importante que eu dou é, primeiro faz todas as listas de tarefas, né? Então, de ponta a ponta, pode ser uma coisa simples, até escrever no papel mesmo, né? Então, assim, tem que fazer todo esse tipo de tarefa e priorizar as tarefas, tá? Então, às vezes, você está com o tempo já está reduzindo, varrer o chão, não preciso varrer. Comprar um guardanapo, não preciso comprar. Ou comprar uma extensão, ou fazer uma tarefa simples. E tem coisas que é emergencial, né? Ou contratar um Uber para buscar um artista, né? Ter o técnico de som que vai montar o som. Então isso é muito importante, você ter todas as tarefas montadas e estabelecer as prioridades, tá? Então assim, a pessoa tem que ler que vamos supor que aconteça alguma coisa que no decorrer do trabalho você não consiga fazer, a pessoa consiga ler e fala, nossa, tem um monte de tarefa, mas ele consegue entender quais são as prioridades. Então você faz as prioridades e depois você faz as coisas que são secundárias. Tá? Então, esse é um tema muito importante em tempo que eu fui percebendo nas experiências e convivendo com outros grupos e coletivos, que existia essa dificuldade para executar muitas tarefas que eram para algum evento específico. E por último, vamos falar de produtividade, que é o quinto passo. Tá? Produtividade hoje, o que eu trabalho muito e recomendo, são as ferramentas que estão disponíveis na própria internet, né? E as tecnologias que tem. O WhatsApp é uma boa ferramenta para produtividade. O Google Agenda é uma boa ferramenta. Utilizar o e-mail adequadamente é uma boa ferramenta. Então existem diversas ferramentas disponíveis que facilitam o trabalho. Então às vezes a pessoa está ali trabalhando e às vezes está meio perdida, chega a informação para ele porque foi planejado, né? Então, utilizar as ferramentas disponíveis, que eu vou também colocar no vídeo embaixo, né? Procurar trabalhar com feedback e reconhecimento com a sua equipe. Então, reconhecer, apontar os erros, aí
apontar as melhorias também que possam ser feitas e reconhecer o bom trabalho. Isso faz com que as pessoas se motivem e produzam com mais qualidade em relação ao trabalho planejado, tá? E eu foco como fechamento é sempre buscar um ambiente positivo, né? Trabalhar com pessoas é difícil, muitas vezes, mas se você criar um ambiente positivo, você consegue ter resultado de qualidade, tá? Então, basicamente é isso. Eu agradeço aí esses minutos que eu consegui demonstrar um pouquinho das experiências que eu tive. E espero que essas aulas, esse vídeo, sirva como um start, né? Ele não é uma ferramenta que você vai virar um profissional de gestão de pessoas, mas ele vai te dar uns insights para você desenvolver novas ideias e ver se corrigir alguns erros que são simples para ter um bom resultado no seu trabalho. Tá? Muito obrigado.